Então, pessoal, nós tentamos fazer a live, né? Não deu certo. Então, eu vou gravar essa aula e enviar para vocês, tá bom? Para vocês não ficarem prejudicados. Então, a nossa aula de hoje é função polinomial do segundo grau, correto? Então, vamos definir uma função polinomial do segundo grau, ou também chamada de função quadrática, tá? Que é uma função de f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, tá? Então, aqui abaixo, nós vamos ter alguns exemplos de funções quadráticas, ou seja, função polinomial do segundo grau. Nos dois primeiros exemplos aqui citados, eu tenho f de x é igual a 2x ao quadrado mais 5x mais 6. No outro exemplo, eu tenho menos x ao quadrado mais x menos 1. Significa que eu tenho uma função quadrática completas. Por quê? Porque eu tenho o valor de A, o valor de B e o valor de C. No outro exemplo também, eu tenho o valor de A, o valor de B e o valor de C, tá? Então, quem é o valor de A? O valor de A é sempre o número que está ao lado do x ao quadrado. O valor de B é o número que está ao lado da variável, somente da variável. E quem é o C? Somente o número, tá? Então, ele tem uma equação completa, com o valor de A, B e C. Nesse exemplo, eu tenho 3 meios x ao quadrado mais raiz de 5. Eu tenho uma equação incompleta, ou seja, uma função incompleta, tá? Porque eu tenho o valor de A e o valor de C. Eu não tenho o valor de B. Se eu não tenho o valor de B, significa que B é igual a zero, tá? No outro exemplo, eu tenho x ao quadrado mais x. Ou seja, eu tenho o valor de A e o valor de B. Eu não tenho C, significa que C é igual a zero, tá? Agora, logo embaixo, nós vamos ter o gráfico dessa função quadrática, ou função polinomial do segundo grau. Então, fala o seguinte: podemos representar graficamente a função no plano cartesiano, atribuindo valores à variável x e calculando os valores de y correspondentes. Então, vamos lá. Aqui foi designado valores de x. Então, eu vou só mostrar aqui para vocês, depois eu vou fazer numa folha passo a passo, tá? Então, olha só, vou passar essa outra folha aqui para vocês visualizarem melhor, certo? Então, qual é a função? A função é x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, eu tenho uma função polinomial do segundo grau e eu atribuí os valores para x, correto? Eu estou dizendo que o x vale menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, para cada um desses valores, eu vou jogar na função, tá? Substituindo os valores de x. Então, vamos lá. Quem que é o x primeiro? Menos 2. Como ele é negativo, eu vou colocar no parênteses, menos 2 ao quadrado, não esquece de colocar, menos, repete o 2, o x vale menos 2 e repete o menos 3. Agora, eu vou resolver essa equaçãozinha. Se eu tenho base negativa, o expoente é par, a resposta é positiva, então, menos 2 ao quadrado é 4. Eu faço o jogo de sinais. Na multiplicação, menos com menos é mais. 2 vezes 2, 4. Repete o menos 3. Então, 4 mais 4, 8. 8 menos 3, 5. Então, eu já tenho um par ordenado. Eu tenho menos 2, que é o valor de quem? Valor de x, e 5, que é o valor de y. E da mesma forma, eu vou fazer para todos os valores de x. Então, eu vou fazer passo a passo aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. O x, ele vale aqui agora menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos, repete o 2, vezes o x, que é menos 1, e repete o menos 3, que é igual. Base negativa, o expoente par, resposta positiva. 1 ao quadrado, 1. Na multiplicação, menos com menos é mais. 2 vezes 1, 2. Repete o menos 3. Ou seja, 1 mais 2 é 3. 3 menos 3 é 0.
Então, quem é meu par ordenado? Menos 1 e 0. O próximo, ele fala que x vale 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0 e menos 3. Então, eu posso cancelar. Qualquer número multiplicado, ou dividido ou elevado, né, vai dar 0. Sobrou quem? Menos 3. Então, qual é o meu par ordenado? 0 e menos 3. Para o próximo, eu tenho x ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 2 vezes x, que é 1, menos 3. 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, 2 e menos 3. Então, se eu tenho um positivo com menos 2, vai ficar menos 1. Menos 1 com menos 3 é menos 4. Então, meu par ordenado vai ser 1 e menos 4, correto? Novamente, só que agora com 2. 2 ao quadrado, que é o valor de x ao quadrado, menos 2 vezes 2, que é o valor de x, menos 3. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, 4. Repete o menos 3. Se eu tenho um 4 positivo e o outro negativo, significa que eu tenho números simétricos, ou seja, eu posso cancelar. Então, sobrou quem? Menos 3. Então, o meu par ordenado aqui é 2 e menos 3. Então, agora vamos para o 3. O 3 é o x, então o x vai ficar 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, menos 3. 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3, 6, menos 3. Então, se eu tenho 9 menos 6, é o quê? 3. 3 menos 3, 0. Então, meu par ordenado é 3 e 0. O último, o meu x vale 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, menos 3, igual. 4 ao quadrado dá 16. Menos 2 vezes 4, 8. Menos 3. Ok, 16 menos 8 dá 8. 8 menos 3 dá 5. Então, meu par ordenado é 4 e 5. Você viu que eu encontrei os pares ordenados? Então, eu tenho, e cada um desse par ordenado agora, eu vou colocar no plano cartesiano, certo? Deixa eu explicar uma coisa primeiro para vocês, que eu havia esquecido. Todas as vezes que o meu x aqui na minha função polinomial for positivo, não tem sinal, significa que ele é positivo. Eu já sei que a minha concavidade, ou seja, a minha parábola dessa função vai ser para cima, tá? E todas as vezes que ele vier, olha esse exemplo aqui, ó. Se ele vier negativo, tá? Nessa função ela vem negativo. Significa que a minha concavidade vai ser virada para baixo, a parábola, certo? Então, voltando aqui agora, eu já sei que essa parábola vai ser para cima, tá? Porque aqui está positivo. Eu vou pegar os pontos do plano cartesiano e jogar aqui, tá? Jogar aqui no meu gráfico. Eu sei que eu tenho valores de x positivo e valores de x negativo. Valores de y positivo e valores de y negativo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar os valores de x. O primeiro que vem no par ordenado, todo mundo sabe que é x, depois o y. Então, vamos lá. O x, ele vale menos 2. Então, eu vou colocar. Provavelmente, esses pontos não vão ficar assim muito assim, certinho não, porque a gente não tem aquele caderno pontilhado, né? Mas vamos tentar aqui. Então, olha só. Aqui é menos 1, menos 2. Vou colocar aqui menos 2, certo? E vou colocar o y positivo, que é o 5. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é meu 5, tá? Então, eu vou traçar aqui. Como eu disse, não vai ficar muito certinho, não. Só para vocês terem uma noção. Então, aqui é meu ponto,
certo? É o meu ponto menos 2 e 5, tá? Agora, eu vou encontrar o menos 1. O menos 1, ele é o x. E o 0 é o y. Todas as vezes que o 0 vier dentro de um par ordenado, eu sempre vou colocar o valor do número maior do que 1, certo? Então, eu vou colocar o menos 1. No 0 não precisa de colocar, não. Então, vamos lá. O menos 1 é o x. Então, menos 1, eu venho aqui, ó, onde ele tá, menos 1. Então, aqui eu tenho o ponto, certo? Menos 1 e 0. Eu não preciso de colocar o ponto de origem, que é o 0 aqui. Não preciso traçar aqui, não, tá bom? Agora, aqui, ó, eu tenho 0 e menos 3. Então, quem é que eu vou marcar? Eu vou marcar no ponto y, tá? Porque o 0 não precisa marcar, ele tá no x, então eu vou pro ponto y. E o y, ele é negativo, né? Então, eu venho aqui pra baixo, ó. Vamos colocar 1, 2, 3. Então, aqui é meu menos 3, certo? Então, aqui vai ser um dos pontos. Então, vai ser 0 e menos 3, tá? Agora, novamente, eu tenho 1 e menos 4. O 1, ele é o x. Então, vou marcar 1 aqui. 1. Quem eu tenho mais? Menos 4. O menos 4, ele é quem? Ele é o y. Então, vamos lá, ó. Menos 4. Então, vem aqui, menos 4. Então, eu vou traçar aqui, ó. Ó. Então, esse ponto é o 1 e o menos 4, correto? Agora, eu vou no 2. O 2 é o x. Eu venho aqui, 2. E menos 3, que é o y. Então, ele já está aqui, ó. Então, eu só vou traçar, ó. Então, aqui é o outro ponto, que é quem? 2 e menos 3. O penúltimo, eu tenho 3 e o 0. O 3 é o x, o 0 é o y. Então, eu não preciso colocar o 0, vou colocar o 3. O 3 é o x. Então, vem aqui, 3. Então, aqui é o 3 e o 0, ok? Agora, o último, eu tenho 4x, que ele está aqui, o 4, e tem o 5y, certo? O 5y está onde? Ele está em cima, ele é positivo. Então, eu venho aqui, ó, aonde está o 4 e vou traçar, ó. Então, aqui eu tenho o próximo ponto, tá? Eu tenho o 4 e o 5, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Isso aqui seria, né? Seria não, é uma parábola, só que, como eu disse, provavelmente vai dar torta aqui, porque não tá certinha. Mas aí eu vou o quê? Ligar os pontos, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou ligando os pontos, ó. Você viu que ela ficou torta? Mas é porque, né, os pontos aqui não estão bem certinho. Mas é só para demonstrar para vocês que todas as vezes que eu tenho uma função positiva, uma função polinomial do segundo grau, e se ela for positiva, a concavidade vai ser virada para cima. E se ela for negativa, a concavidade vai ser virada para baixo. É só para vocês entenderem como funciona, tá? Então, aí nas próximas aulas, a gente vai tentar fazer uma live ao vivo, né? Vamos ver se vai dar certo. A princípio, é isso aí que eu gostaria que vocês, né, prestassem atenção e estudassem para responder a lista da próxima semana, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês, obrigado, beijão.